Oi, Tadeu, tudo bom? Olá, todo mundo. Oi, Giovana. Oi, Ana. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Rodrigo. Hoje eu resolvi não avisar ninguém, eu não falei nem nos meus grupos dessa live. Que eu falei, eu vou atender as perguntas de poucas pessoas e se não tiver perguntas, eu vou falar alguma coisa que eu queira. Oi, Rocha, Eunice, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Eu cocei meu olho, tô com o olho vermelho. Como é que vocês estão? Adson. E aí, bem-vindos, bem-vindos. Dá um minutinho para alguém ver entrar. Hoje essa live tá quase secreta. Nem meus alunos estão sabendo dela. Não divulguei e soltei o meu vídeo às 18 horas no YouTube com a receita de hoje, então o pessoal tá achando que não tem live. Boa noite para quem chegou. Se alguém tá aqui para falar de low carb, pode mandar a pergunta aqui no balãozinho com ponto de interrogação. Eu vou responder tudo. Hoje é praticamente... Oi, Marchione, tudo bom? Hoje é praticamente aula particular. Quem tiver dúvidas de low carb pode mandar, que eu tô aqui para responder. Se não tiver pergunta, eu vou contar uma história minha. Uma questão minha. Como é que vocês estão? Gente, enquanto vocês não perguntam nada, quem tiver pergunta, vamos combinar. Deixa aqui no balãozinho de interrogações. Pode ser pergunta de confeitaria, pode ser pergunta de confeitaria low carb, de dieta low carb, o que vocês quiserem. Agora, muita gente me pergunta como eu vim parar na low carb. Então eu vou contar para vocês. Desde da minha adolescência eu sempre fui gordo, né? Sempre fui obeso. Teve uma época, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu comecei a tomar sibutramina para diminuir o apetite. A ordem médica era que eu tomasse por uns 2 meses e tal, eu acabei tomando quase 1 ano. Obrigado. Aí eu tomei quase 1 ano. O que aconteceu? A sibutramina, ela inibe a produção ou a liberação, vamos dizer assim, não sei tecnicamente explicar muito. Então, vamos dizer que iniba... Oi, Diva. Oi, gente, bem-vindos todos. Então, vamos dizer que a sibutramina, ela iniba a produção ou a liberação de endorfinas, serotoninas enquanto você come. Então, o que acontece? Você vai comer e você acha aquilo chato, você não tem prazer nenhum, é até desconfortável. Eu tomei quase 1 ano. Eu não podia tomar tudo isso. O que aconteceu? Esse remédio, ele causou uma disfunção na minha produção e liberação de serotonina e endorfina para o resto da minha vida. Então, até hoje, eu tenho que tomar antidepressivos por conta dessa disfunção que foi ocasionada pela sibutramina, que é um dos remédios mais seguros para diminuir o apetite. Gente, para quem entrou agora, perguntas na caixinha de pergunta aqui, no ponto de interrogação. Assim que eu contar essa história, que eu já comecei, eu vou responder tudo, tá? Pode perguntar o que vocês quiserem, sobre o que vocês quiserem, sobre confeitaria, sobre farinhas, tá bom? Bom, e eu sempre lutei com o peso. Tinha uma época que eu cantava ópera muito, eu fazia uma produção atrás da outra, e aí eu fiz a dieta de South Beach. Oi, Joyce, tudo bom? Eu fiz a dieta de South Beach. A dieta de South Beach, ela seria uma low carb, só que ela tem fases, né? Então ela começa com uma low carb quase cetogênica e depois vai inserindo carboidratos aos poucos e tal. Não fiz esse regime com ordem médica, emagreci muito. Eu emagreci 34 quilos. Isso há mais de 10 anos. Quase 15 anos.
Se alguém procurar aí no Google, foi quando eu cantei a ópera Carmen, uma das óperas Carmen. Bom, que Carmen, é uma Carmen americana, no interior de São Paulo. E aí, quando eu fui cantar, eu tive uma surpresa desagradabilíssima. Minha voz estava deste tamaninho, um fio. Minha perna tremia, eu tinha muita dificuldade. E aí, eu consultei um médico, uma equipe médica na época, e eles me falaram que eu tinha perdido muito músculo, porque eu emagreci muito rápido. O que eu fiz? Comecei a comer carboidrato para ver se me dava força para eu conseguir cantar a ópera. Cantei a ópera, não foi a melhor coisa do mundo, mas consegui cantar. E aí depois eu meio que me conformei com o meu peso, sabe? E aí eu fui engordando. E assim, quando a gente engorda, a gente tem pessoas que chegam pra gente e falam assim: nossa, você tá muito feio, gordo, precisa fazer um regime. Só que você tem aquelas pessoas que falam: nossa, eu acho lindo gente gorda, você tá ótimo assim, não emagreça. E a gente acaba se cercando de quais pessoas? Das que gostam do jeito que a gente tá, né? E isso foi me incentivando, e aí eu fui pra Itália, fui acompanhado, e essa companhia gostava de gente gorda. Gostava de pessoas gordas. E me incentivava a comer, me incentivava a fazer curso de gastronomia, e eu fiz curso de gastronomia na Itália, e eu estudei, eu me formei lá em gastronomia tradicional italiana. Aí eu comecei a ter uns desmaios lá na Itália, que era muito difícil passar por médico lá, sabe? Eu fui atendido no hospital de Brescia, lá na região, eu não sei se lá é Vêneto, mas no norte da Itália. E fui atendido e o médico falou: você provavelmente está diabético. Eu falei: não, não é possível, porque os meus últimos exames não tinham nenhum sinal de diabetes. E aí eu entrei em contato com um médico que eu tinha contato no Instagram e a gente se falava sempre, ele abria caixinha de pergunta, eu conversava e, enfim, era mais um amigo do que médico, ele não era meu médico. E eu contei para ele o que estava acontecendo e ele, com muita competência, falou: você está tendo descompressão vasovagal. Aí eu fui no Google, achei que era descompressão vasovagal. É mais ou menos assim: as vértebras, quando você está muito gordo, né, muito acima do peso, dá uma abridinha na vértebra, a sua medula dá uma saidinha, aí ela belisca e você desmaia, o cérebro ele corta o mecanismo da dor e você desmaia. Só que o meu primeiro desmaio lá na Itália foi quando eu estava em Montichiari para ver a Nossa Senhora da Rosa Mística. E eu abaixei no balcão, tinha um balcãozinho, tipo um guichê de metrô, né? Eu dei uma baixadinha e eu desmaiei em pé, olhando pro cara. Então meu olho virou assim, só que eu fiquei em pé. Aí os italianos atrás, vai logo, a fila tá andando, você tá enrolando. Aí alguém me botou pro lado assim. Quando a pessoa me botou pro lado, eu caí. E eles perceberam que eu tava sem sentidos. Isso se repetiu outras vezes. E eu passei o resto dos meus dias na Itália com muita dor. E aí resolvemos voltar pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui atendido por esse médico. Oi Marlene, tudo bom? Tô contando aqui minha história de como entrei na low carb. Aí esse médico falou: olha, eu acho que você tá diabético. Eu falei: não, mas os meus exames são normais, eu tenho a minha glicemia normal e tal. Ele falou: mas não é só isso que define. Ele falou: com certeza você tem um quadro de síndrome metabólica. Só para resumir aqui para vocês, bem grosseiramente, quem tiver perguntas, caixinha de pergunta, eu vou responder tudo, tá? Prepara aí que eu vou ficar respondendo até a hora que acabar. Ele falou: síndrome metabólica é quando você tem 3 problemas agrupados. E você tem, né? Para vocês terem uma ideia, a minha perna ela tinha inchado de um tanto que assim,
os meus sapatos, 43, 44, eles ficavam apertados. E a água ficava na base dos pés, sabe? Ficava na região da canela, não subia. E aí começaram a abrir umas vesículazinhas, umas feridinhas na minha perna inteira, e lá saía soro, de tão inchado que eu tava. E eu cheguei, assim, era uma dor quando eu pisava, por exemplo, eu parava, sentava em algum lugar, né? Um restaurante, por exemplo. Aí ficava com o pé relaxado e tal. Quando eu levantava e pisava, oi Zenilda, tudo bom? Tô contando a minha história de como eu entrei na low carb. Depois vocês voltam, que é interessante. Quando eu pisava, a dor era tão grande que eu tinha que parar no restaurante, esperar acostumar com a dor. E era tudo inchaço. O meu rim não estava dando conta daquele monte de líquido, daquela água. Oi Maia, Mia, tudo bem? Muito prazer em recebê-la aqui. Bom, aí eu voltei. E ele falou, olha, sua situação é muito grave, tá? Essa parte de você já estar retendo líquido, tinha feridinhas no meu pé que não cicatrizavam. Ele falou, você provavelmente está com um quadro de diabetes. E me pediu 104 exames. Beleza. Entre eu conseguir fazer os exames, conseguir liberação do convênio, voltar para o meu trabalho, a papelada toda, não sei o que lá, eu demorei quase um mês. Só que eu saí de lá, eu entrei na internet e falei, melhor tratamento para diabetes. E vi a dieta cetogênica. Vi mais ou menos como é que fazia, o que entrava, o que não entrava. Eu falei assim, eu tô achando legal essa dieta porque eu não tenho que comer pouco. Eu posso comer bastante e ela emagrece. Aí eu falei, acho uma boa. Mandei um WhatsApp para esse médico que estava me atendendo, que ainda não tinha recebido os meus exames, ele não tinha nem me pesado. Ele falou, você vai ter que sair daqui, você vai ter que fazer muitos exames, porque a sua situação não é boa. Você está com peso muito alterado. Eu já falo para vocês os números. Aí eu falei assim, eu posso fazer essa dieta cetogênica? Ele falou assim, pode, você não vai conseguir fazer direito mesmo, não vai ficar uma cetogênica perfeita, então vai ficar tipo uma low carb, pode fazer. Gente, foi assim, quando eu tive ideia da minha condição de saúde, eu imediatamente peguei todos os livros, os artigos, oi Edna, de cetogênica, comecei a estudar, comecei a fazer. Quando eu voltei no médico um mês depois, eu já tinha perdido 15 quilos sozinho. 15 quilos. E eu, beijo Edna, bem-vindíssima, bem-vindíssima. Edna, eu tô contando aqui minha história, porque eu nunca deixei registrado aqui tudo certinho, né? Como é que eu comecei? Bom, eu trabalhava com confeitaria, eu tinha saído há alguns meses do Bake Off Brasil no SBT, dava aula de confeitaria, dava cursos por todo o Brasil, oi Célia, e trabalhava com confeitaria normal. Só que assim, eu não fazia nada, eu não comia nada do que eu fazia, não comia nada. Eu tava focadíssimo. Então assim, aí quando eu voltei no médico, que ele tirou o meu peso a primeira vez, que ele fez minha bioimpedância, que ele leu os meus exames, eu já estava 15 quilos mais magro, fazendo regime sozinho. Aí, então assim, quando os meus exames foram feitos, eu já não estava no meu pior estado de saúde. Por quê? Como eu disse, eu demorei um mês. Eu demorei um tempo para ir no médico, que eu cheguei de uma longa viagem pela Europa. E então eu demorei um pouquinho para ir no médico, não fui no dia seguinte, e demorei para fazer os exames. Então nisso, entre eu chegar da Itália e começar essa dieta, aliás, e ter a minha primeira consulta de verdade, com os exames na mão, foi mais de um mês. Então eu já tinha perdido 15 quilos sozinho. Aí o meu médico falou, nossa, você já está mais magro. Os exames já estão baseados numa situação não tão drástica. Aí ele falou, então continua essa dieta. Faz do jeito que você está fazendo, que você está indo bem. E ele falou, eu vou te passar uns suplementos
para abaixar um pouco o apetite, tirar um pouco a fome. Então ele passou suplementos bem complicados, assim, tipo, tinha mais de 25 itens. Eu lembro que tinha Morosil, que é a laranja moro, ela diminui gordura abdominal, tudo coisa natural. Reposição de várias vitaminas. E aí ele me passou uma injeção que era para me curar do diabetes. Eu realmente estava diabético. Eu passei por 2 médicos e os 2 falaram, não, seus números são de diabetes. Só que olha só, o meu exame de glicemia, ele não apontava isso. O meu exame de glicemia era normal. Ele precisou me pedir... Esqueci o nome. A curva glicêmica em jejum, né? E o outro que eu esqueci o nome, depois eu lembro e falo para vocês. E aí, baseado numa série de exames, ele diagnosticou que eu estava diabético, diabetes tipo 2. E aí, ele falou, olha, para o seu caso, essa dieta que você está fazendo é boa e tal, agora é bom você entrar na academia. Eu entrei na academia. Fiz 3 meses de academia todos os dias. Até a academia fechar por conta da pandemia. Isso significa que a gente estava em abril, né? Março de 2020. E foi lá que começou o meu emagrecimento. Então, de cara, eu perdi 15 quilos. E aí, fui perdendo. Esse médico não é mais meu médico hoje, não por conta da competência dele. Eu teria ele como médico até hoje, mas por problemas com a secretária dele, a gerente dele, eu não posso mais ser atendido por ele, então ele não me atende mais. Então, eu agora estou conversando com a doutora Liliane Opperman e provavelmente ela vai ser a minha nutróloga. A gente está combinando tudo. Ela tem uma dieta, uma maneira de pensar muito parecida com a minha, com o que eu ensino para vocês, porque nesse tempo todo eu fiz muitos cursos de low carb, adaptei toda a minha confeitaria para confeitaria low carb, passei a viver da confeitaria, porque logo que a pandemia começou, o meu núcleo de música do SESI, onde eu trabalhava, foi extinto, e eu passei a trabalhar só com confeitaria. E aí eu tinha uma loja no iFood, e daí eu fui para o Você Bonita, e eu continuei estudando. Eu me matriculei e estou cursando uma faculdade EAD de nutrição, que não é muito boa, eu nem falo qual que é, deixa para lá. Mas assim, pelo menos é uma maneira de eu estar estudando oficialmente e de repente me diplomar. Mas assim, segundo até os meus próprios professores, eles falam, você está aqui só para ganhar o diploma, porque a matéria você já sabe toda. E nessa época, quando eu comecei meu tratamento, eu pesava 160 quilos, eu usava camisa 9, eu usava calça 59, camisa 9, tá? Quando era roupa de tamanho G, PMG, era GG4. E aí eu consegui reduzir, eu posso dizer que metade desse caminho eu fui acompanhado pelo médico, metade eu vim sozinho. Eu tenho outros médicos que me acompanham de outras especialidades e eles pedem os exames e os meus exames hoje em dia estão absolutamente perfeitos. Eu não tenho colesterol, eu me curei do diabetes. Obesidade, eu não sei se vocês sabem, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença incurável. Então você pode estar magro, mas não significa que você deixou de ser obeso, né? Então eu tenho consciência de que eu sou obeso, então eu tenho que diariamente me tratar, me cuidar, porque as células adiposas continuam aqui no meu corpo, é só eu enchê-las de novo. E eu encho através de açúcar e carboidrato. Então é uma luta diária, eu não tomo mais nenhum suplemento há muitos meses. Desde novembro do ano passado, eu não tomo nenhum suplemento, nenhum remédio voltado para emagrecimento. É só a dieta que eu ensino para vocês aqui diariamente, que é a low carb cetogênica. São o que continua me fazendo emagrecer. Eu atualmente estou no meu menor peso. Oi, Marcos, bem-vindo, tudo bom? Eu hoje estou no meu menor peso, que é 92 quilos. Eu tenho 1,86 m.
Só que eu tenho estatura larga, então eu tô num peso bom. Hoje em dia eu peso 92 quilos, é o meu menor peso e eu nunca engordei. Desde que eu comecei a emagrecer, eu engordei uma vez, que foi quando eu saí da minha cetogênica no dia do meu aniversário, dia 8 de fevereiro, não desse ano, do ano passado. Dia 8 de fevereiro eu saí da cetogênica bruscamente. Comi tudo que tinha na minha festa de carboidrato, comi o bolo que a Edna fez para mim. Tudo bem, Marcos, e você? Como é que estão as coisas? E aí eu engordei de cara 6 quilos de um dia para o outro. Por quê? Eu estava absolutamente sem carboidrato há muitos meses, mas assim, absolutamente que eu digo para vocês é absolutamente mesmo. Eu não comia uma migalha de qualquer coisa que não pudesse. Eu fui muito disciplinado. E aí eu peguei, enfiei o pé na jaca e eu engordei 6 quilos, que era pura água. E eu demorei 20 dias para perder esses 6 quilos. Essa foi a única vez em quase 2 anos de tratamento que eu engordei. Então assim, eu perdi, aí engordei 6 quilos de um dia para o outro, que foi a saída brusca da cetogênica e entrada de novo. Aí caí e nunca engordei. Tá? Eu nunca engordei assim, tipo 1 quilo, 1,5 quilo, nunca. Tem variações, né, de água que são normais no nosso corpo. Eu me peso diariamente, porque eu gosto de saber o que eu comi, o que fez em mim, se eu estou tomando um chá, se liberou água e tudo isso. Então, assim, hoje em dia eu estou oficialmente sem médico, estou me alinhando com a doutora Liliane, porque eu gosto muito das coisas que ela fala lá no Você Bonita. Eu acho que a maneira de pensar dela é muito parecida com a minha. Marcos, eu tô bem com 92, se eu chegar a 90 para ter uma margenzinha assim de poder engordar um pouquinho, eu acho que tá bom. Mas não menos do que isso, porque atualmente eu já estou consumindo minha massa magra, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado hoje em dia, porque eu tenho umas pelancas aqui assim, mas é flacidez. Na verdade, o meu corpo ele já está com bem pouca gordura. Isso a gente descobre através de bioimpedância, né? Que mede a nossa quantidade de músculo, de ossos. Eu tenho que tomar muito cuidado porque chega numa fase do emagrecimento que você começa a perder massa óssea. Então, eu não estou fazendo reposição de cálcio, enfim, como eu já disse, eu estou sem nutrólogo nesse momento, que não é bom, eu não aconselho para ninguém. Mas como eu tenho bastante noção, eu tento, com a minha alimentação, suprir, né, as minhas necessidades. E aí, eu nunca deixei de estudar, nunca. Eu estava aqui antes de fazer a live com vocês, eu estava lendo esse livro, que é maravilhoso. Não conheço o autor, chamei ele outro dia para conversar aqui no Instagram, chama Caio Augusto Fleury, mas ele não me respondeu. Tem umas perguntas aí. Bom, vamos só encerrar. Então, assim, essa foi a maneira como eu entrei na low carb. Ninguém me prescreveu. Eu escolhi ela para mim. Meu médico disse que ok. Eu não sei se seria a opção que ele me daria. Quando eu falo do meu antigo médico, é o Dr. Rafael Soares. Não é mais meu médico. Como eu disse, a competência dele eu asseguro até o último momento. Aí, se alguém falar assim, nesse momento você indica ele... Não, porque muito provavelmente eu vou estabelecer algum tipo de parceria com a doutora Liliane que vai me fazer indicá-la, porque é a minha escolha. Agora, se alguém fala assim, você tem alguma coisa contra o Dr. Rafael? Nenhuma. Talvez contra o proceder dele, né, de não poder me atender porque a secretária não me quer lá, porque a gerente não me quer lá. Não sei até quanto isso é ético, né? Tô aqui jogando a merda no ventilador para vocês, porque muita gente fica me perguntando, mas o que aconteceu com o Dr. Rafael, que você era tão devoto, falava tanto dele, toda vez que eu ia no Você Bonita, a Carol perguntava dele, né? Eu pedi para não perguntarem mais, porque eu não quero mais fazer propaganda dele, visto que ele não me atende mais, mas eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez por mim. Ele diariamente me falava o que eu podia comer, o que eu não podia comer. Eu não entendia nada de cetogênica no começo, então eu fui guiado passo a passo. Ele foi um grande irmão, eu tenho uma gratidão imensa por ele. Então quem fizer tratamento com ele está muito bem acompanhado. Agora quem quiser vir comigo na nova aventura, doutora Liliane Opperman, tá? Porque
eu vejo ela falando e eu falo, nossa, ela é estilo enciclopédia. O Rafael, ele era enciclopédia, sabe? Assim, tipo, essa cara sabe tudo e tal. E a doutora Liliane é assim. Então, eu ainda não fiz minha primeira consulta. Eu tô esperando receber algum dinheiro. Não é absurdamente caro, é um valor justo, mas é um valor que a gente tem que ter, né? E aí, mas assim, eu tenho exames recentes e os meus exames são absolutamente perfeitos. Eu tive uma pequena queda de vitamina C, porque eu deixei de suplementar mesmo, e a minha alimentação é muito pobre em vitamina C, porque eu não como muita fruta, né? E então é isso, vamos ver o que vocês perguntaram aqui. Giovana tá perguntando, eu já vou te responder. Pergunta da Giovana, eu não tô conseguindo botar no ar, não sei porquê. Qual a diferença entre low carb e cetogênica? Eu vou explicar. Low carb é uma dieta de redução de carboidratos, tá? Existem vários tipos de low carb. Existe a low carb, onde você simplesmente reduz os carboidratos com relação ao que você já consome. Então vamos dizer que você consuma 200 gramas de carboidrato diário. Você fala lá para o seu médico, para o seu nutricionista, mais ou menos o que você come, e ele chega à conclusão de que você consome uns 200 gramas de carboidrato. Oi, Franquinho! Aí, o Frank, é sempre um prazer ter você aqui, é uma honra, de verdade, eu te admiro demais. Bom, respondendo a Giovana. Aí ela calcula que você consome uns 200 gramas de carboidrato por dia. Aí ela vai te passar um regime falando para você consumir 120, porque esse déficit de 80 vai te ajudar a emagrecer. Aí assim, em vez de você consumir um pacote de bolacha, você vai consumir meio. Em vez de você consumir 2 pães, você vai consumir 1. Em vez de você consumir 2 conchas de arroz, isso já é uma low carb, é uma redução. Existe uma low carb voltada para o corpo não liberar insulina, tá? Aí tem maiores restrições, porque você não pode... Obrigado, Zenilda. Você não pode consumir nenhum alimento que eleve a insulina. Aí entra uma grande questão que eu falo muito com os meus alunos, as pessoas dos meus grupos. Se você não é do meu grupo de Telegram ainda, entra. Deixa eu botar aqui meu grupo de Telegram. Enquanto eu fico falando com vocês, vocês podem anotar, porque nem eu lembro o nome direito. Tem meu link na bio, lá tem tudo certinho. Mas se vocês quiserem saber, eu vou botar aqui para vocês. Espera aí. Então, essa low carb baseada em não ter picos de insulina, ó, gente, aqui tá o meu Telegram e tá o meu YouTube. No meu YouTube hoje, eu subi já um vídeo, a receita de hoje. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu já postei receita para vocês às 18 horas lá no YouTube. Oi, Fernanda. Oi, Rô. Oi, Laiane. Oi, todo mundo. A receita de hoje é um quibe de peixe maravilhoso, cetogênico. Eu escrevi low carb para não ter problema de nomenclatura, mas pode comer quem faz keto, viu? Bom, então quando você faz a dieta para não liberar insulina, a low carb para não liberar insulina, tem alguns alimentos que você não pode botar na sua dieta. Então não pode açúcar, não pode farinha branca, não pode algumas frutas. Oi, Patrick. Não pode diversas coisas que poderiam elevar a insulina. E aí é muito difícil você definir quantidades. Por exemplo, a Edna, ela é menos sensível à insulina que eu. Então ela pode menos carboidratos. Fulano, o Frank, é mais sensível do que eu. Então ele pode um pouco menos. Então, isso daí é uma coisa complicada, tá? Então, por isso que a gente, nas receitas, por exemplo, a gente corta tudo. Pode farelo de aveia? Não. Ah, mas eu como farelo de aveia e minha glicemia não eleva, porque no seu caso você pode ter uma sensibilidade maior à insulina. Tem gente que tem resistência à insulina. Então essas pessoas vão poder comer menos maçã, menos banana, menos tudo. Agora vamos para a cetogênica. Ai, que delícia, Edna. Eu quero, se você tivesse me falado um pouco mais cedo. Gente, a live que eu fiz ontem com a Edna tá salva, tá maravilhosa.
babado e confusão, tá? Entra lá e vê. Bom, a dieta cetogênica, você tem que entrar no estado de cetose. E agora eu vou responder a pergunta da Claire. Claire, eu não sei se seu nome fala Claire ou fala Claire. Deve ser Claire, né? Não sei se estou falando errado, me corrija aí, me fala a pronúncia figurada do seu nome. Aí eu entro na pergunta dela. O que é cetose? Cetose é um estado metabólico que o seu corpo entra quando você para de dar carboidrato para ele. E ele para de ter necessidade de buscar energia no carboidrato e ele vai buscar na gordura. Por isso que a dieta cetogênica ela é baixíssima em carboidrato e riquíssima em gorduras boas, tá? Óleo de coco, abacate, gordura do coco, a gordura natural dos alimentos. Então, essa é a minha dieta pessoal, tá? E daí como é que você faz para saber se você está em cetose? Tem um aparelhinho que é da Freestyle, é o mesmo aparelhinho que mede a insulina, a glicemia no dedo, só que as fitinhas são diferentes, as fitinhas são de cetose. Você mede lá no seu dedo com a fitinha roxa de cetose no aparelhinho. Se tiver acima de 0,5, significa que você está com corpos cetônicos no corpo, ou seja, o seu fígado está metabolizando e produzindo a energia que o seu corpo precisa. E aí, a gente tem gordura no corpo, né? Então, o nosso corpo começa a consumir a gordura dele mesmo e você vai emagrecendo. Quem faz low carb não está em estado de cetose. A low carb não tem o carboidrato tão baixo para ficar em estado de cetose. E não é obrigatório estar. O fato de você consumir menos carboidratos e eliminar picos de insulina, que vem devido aos picos de glicemia, fazem você emagrecer. Já a cetogênica, ela é uma dieta que tem impacto na mente, na cabeça, nos neurônios. Então você fica com uma mente mais ágil, você tem menos necessidade de dormir, você fica... E para mim é uma dieta importante, porque quem perdeu o começo da live, eu tenho que tomar antidepressivos até hoje. Faz mais de 20 anos que eu tomo antidepressivos, porque eu estraguei o meu sistema nervoso tomando remédios para emagrecer na adolescência. Eu tomei sibutramina, e essa sibutramina teve em mim um efeito colateral de mudar a maneira como o meu corpo produz os neurotransmissores de bem-estar e tal. Então eu até hoje tenho que suplementar, porque o meu cérebro não tem a capacidade de produzir. Então a dieta cetogênica é muito boa, porque ela impacta positivamente nesse aspecto da minha vida. Tem mais uma pergunta aqui. Na cetogênica, pode óleo de coco de babaçu? Pode. Na cetogênica, preferencialmente, são usados os óleos chamados triglicerídeos de cadeia média, ou TCM ou MCT. MCT em inglês, TCM em português, triglicerídeos de cadeia média. Esses óleos, eles são muito bem-vindos para quem faz dieta cetogênica, porque eles dão energia muito rápida para o cérebro, tá? A dieta cetogênica, ela foi inventada na década de 1910, não sei precisamente, mas mais ou menos isso. Então ela tem mais de 100 anos e ela foi feita para epiléticos, porque eles descobriram que se o epilético não consumisse açúcar, não consumisse carboidratos e consumisse gorduras, o cérebro dele entrava na frequência correta, sem remédios. Então, até hoje, as grandes fundações internacionais de cetogênica são todas ligadas à cetogênica terapêutica. O braço da cetogênica para emagrecer é um dos braços dela, tá? Que não é tão rigoroso quanto a cetogênica para quem precisa de... Edna, pois é, eu me estraguei. Na verdade, assim, a minha médica na época não teve culpa, ela era uma boa médica. A culpa foi inteiramente minha. Ela me prescreveu sibutramina por 2 meses. E me mandou parar. Quando eu parei, eu comecei a engordar. Quando eu comecei a engordar, eu passei a tomar o remédio sem ordem dela. E daí eu tomei quase 1 ano. Sim, o ideal é comer saudável e fazer atividade física. Eu, infelizmente, parei de fazer atividade física quando entrou na pandemia. Quando a pandemia começou, eu não sei se vocês lembram, mas foi um pânico, né? A gente não sabia se podia sair de casa, se podia, as academias fecharam. E aí eu continuei fazendo, claro, caminhadas e tal. Mas assim, o ideal
para quem precisa emagrecer é musculação, né? Porque a gente emagrece por um processo diferente do processo de só queimar calorias. Tem 2 processos. Um dia eu ainda quero receber alguém aqui que saiba falar sobre exercícios e tal, para dar mais informações pra gente, inclusive tirar as minhas dúvidas. Mas assim, existem os exercícios aeróbicos, né, que são a corrida, bicicleta, esteira e tal. Você queima calorias, mas você não muda o seu metabolismo. A musculação muda o seu metabolismo. Por quê? Para sustentar esses músculos, você gasta mais energia, né? E quando a gente ingere açúcares e carboidratos, eles são armazenados no nosso músculo. Aí, se você tem muito músculo, você tem mais espaço para armazenar carboidratos e açúcares. Glicogênio, na verdade, né? Carboidratos e açúcares já metabolizados. Glicogênio. O segundo lugar que você armazena glicogênio é no fígado. Quando você não cabe mais no músculo, vai para o fígado e o fígado está cheio e você continua dando glicose, o que vai acontecer? Esteatose hepática, fígado gordo, gordura no fígado. Tá? Eu tinha grau 4 de gordura no fígado, hoje eu não tenho nada. Como é que mede isso? Através de ultrassom. Você faz um exame de ultrassom abdominal, aí assim, aqui está seu fígado, aqui está seu rim. Tem uma faixa entre eles. Dependendo do tamanho da faixa, é o grau de esteatose. Então, se você tem 4 centímetros, é grau 4. 3, grau 3 e assim vai. Hoje em dia eu estou com eles grudadinhos, eu não tenho gordura nenhuma, graças ao bom Deus. E isso fazendo uma dieta cetogênica que privilegia gordura, né? Então, assim, eu posso dizer que diariamente eu como um pouco de manteiga e o meu colesterol é absolutamente normal. Então, os livros de low carb, eles estão certos e eu provo no meu corpo. Hoje em dia, eles são taxativos em dizer que ácido úrico, que era atribuído à proteína animal, ácido úrico, triglicérides, mau colesterol, vem de carboidratos. Eles são taxativos, os pesquisadores todos, e eu provo isso no meu corpo, porque se manteiga e ovos, por exemplo, e a gordura das carnes elevassem o colesterol, eu estaria com colesterol altíssimo, e eu já tive meu colesterol. Eu lembro que era um número, eu não lembro números de exame, tá, gente? Eu não lembro, eu sou péssimo para guardar isso. Só que assim, eu lembro que eu tinha números tão assustadores que eu falava para alunos, falava para amigos, e as pessoas falavam: como é que você tá com colesterol assim? E hoje em dia eu falo e as pessoas falam: nossa, mas como é que seu colesterol é baixo assim? Pois é. Oi Janaína, oi Luciene, oi Susan, oi Bruna, oi todo mundo. Olha que interessante. A resistência à insulina aumenta o processo chamado lipogênese de novo, responsável por converter o excesso de carboidratos em colesterol ruim, ou seja, o VLDL. Gordura corporal e hepática. Gente, eu acabei de falar, eu abri na página aqui e achei. E eu estava falando de outro assunto, eu entrei nisso, a voz de Deus confirmando o que eu falei para vocês. Ou seja, é quando você consome carboidrato e açúcar, e libera insulina. Aí você consome carboidrato e açúcar, libera insulina de novo. Consome carboidrato e açúcar, libera insulina de novo. Seu corpo vai ficando resistente. Sabe quem, por exemplo, tomou muito antibiótico quando era criança e o corpo acostuma com aquele antibiótico e fica resistente? A gente cria resistência à insulina. E a resistência à insulina leva ao quê? Olha o que o cara está falando. Colesterol ruim, o LDL, gordura corporal, ou seja, barriga, coxa, peito, e gordura hepática, esteatose hepática. Olha o que ele fala. Muitos animais de zoológico engordam e desenvolvem resistência insulínica quando alimentados à base de grãos e frutas ricas em carboidratos, em vez de uma alimentação natural adequada ao seu nicho geológico. O excesso de glicose no sangue é um dos sintomas da resistência à insulina e o diabetes. Acabei de falar, gente. Eu acabei de falar isso.
o jeito mais fácil e efetivo de reduzir a glicose sanguínea é por meio da restrição de carboidratos. Isso aqui é um resumo do capítulo, tá? Quem quiser comprar esse livro, ele é maravilhoso. Altos níveis de glicose sanguínea, representada pela hemoglobina glicada. Era o nome do exame que eu queria falar para vocês que definiu o meu diabetes. Hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é uma média da sua glicose sanguínea por 3 meses. Então, você faz esse exame de 3 em 3 meses para ver se a sua glicose está legal ou não está. Altos níveis de glicose sanguínea, representada pela hemoglobina glicada, aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Se vocês... O autor é Caio Augusto Fleury. É maravilhoso esse livro, gente. Eu não sei se ele é um pesquisador, se ele é coach, eu sei que ele pega um resumão de todas as vertentes de low carb, cetogênica e põe de informação pra gente. Ele põe um pouco de opinião pessoal e tal, mas assim, ele não lança dietas, ele te explica como é que o corpo funciona, é um livro fantástico. Olha só, os dados estatísticos demonstram relação entre o aumento de consumo de carboidrato nos Estados Unidos e a epidemia da obesidade. Isso é uma coisa super importante, né? O consumo de açúcar diário do brasileiro e do americano. Por que ele cita muito o americano, gente? Porque as grandes pesquisas com cetogênica e low carb são americanas, tá? Então elas são referência mundial, a gente tem que citar sempre, tá? No Brasil não são feitos estudos, mas não são feitos tão consistentes e tão numerosos como são feitos lá. Então, o consumo diário do brasileiro de açúcar beira 100 gramas por dia. Comparado a um consumo de menos de 40 gramas por dia, quando a obesidade representava uma parcela pequena da população. Ou seja, quando nós éramos, na maioria, magros, consumíamos 40 gramas. Hoje consumimos 100. Em torno de 30% dos americanos obesos hoje em dia, são obesos hoje em dia, em comparação com 11% nos anos 60. Ou seja, a obesidade triplicou em 50 anos. 70, né? No começo do século XX, entre 1% e 2% da população americana era diabética. Vejam bem, começo do século XX, 1%, no máximo 2% da população era diabética. Hoje, mais de 11%, ou seja, o número aumentou em 11 pontos, né? Segundo dados do governo americano. Aí, outro tópico. A síndrome metabólica é desencadeada pelo consumo excessivo de carboidratos. Boa noite, Irna Lima. Gente, quem tem pergunta, manda aí na caixinha de perguntas. Eu estou esperando perguntas de vocês. Experimentos mostram que diabéticos do tipo 2, eu era diabético do tipo 2, podem reduzir drasticamente o uso da insulina, eu nunca usei, por meio da dieta low carb, em muitos casos até curar a doença. Eu curei. Açúcar e sal são péssimos para a saúde, mas tem gente que toma 10 cafezinhos por dia e adoça. É verdade. É verdade, Edna. Eu, graças a Deus e graças ao Dr. Rafael, eu aprendi a tomar café sem açúcar e eu acho que foi uma das grandes conquistas da minha vida. Não precisar de adoçante, não precisar de açúcar e descobri que eu gosto de café. Eu gosto do sabor do café. Vou continuar, falta pouquinho, ó, gente. A dieta low carb reduz a insulina ao longo do dia mais do que qualquer outra dieta, seja hipocalórica ou não. Isso é verdade. Hoje eu estava falando com a Carol Minotto. Eu passei para ela a receitinha do meu pão, né? Desculpa. E comentei. E no meu pão vai meu pão de micro-ondas de 90 segundos. Quem quiser tá lá no meu YouTube. E falei para... E tem uma... Ela falou, eu posso fazer sem a colher de manteiga? Porque eu não tô mais adicionando gordura. Eu falei, Carol, pode. Pode botar água, leite de coco, iogurte, leite de amêndoa. Porém,
esse pãozinho é feito para quem não quer ter fome durante o dia. Então ele tem essa gordura saudável adicionada porque ele vai te dar baixa de insulina para o resto do dia. Eu estava falando sobre isso hoje. Ó, parece que esse cara, eu gosto tanto dele que eu falo as coisas e leio e parece que eu bato o olho e ele está comprovando. Ó, a dieta low carb é o meio mais efetivo de reduzir os triglicérides e aumentar o HDL. HDL é o colesterol bom, é verdade. Última, atletas tendem a tolerar mais os carboidratos. Por quê? Porque eles têm mais músculos. No entanto, muitos podem ainda desenvolver resistência à insulina ou até mesmo se tornar diabéticos. Por quê? Por mais musculoso que o cara seja, existe um limite do que o músculo comporta de glicogênio. Se você dá mais, vai ficar muito. Gente, quem tem pergunta, bota aí na caixinha. Temos 12 minutos. Enfim, então assim, a dieta low carb, ela pode ser seguida por pessoas... não é obrigatório comer só carne. Existem veganos que podem fazer, veganos, por exemplo, né, que não comem proteína animal, que podem fazer a dieta low carb. O que eles vão precisar fazer? Eles vão ter que reduzir alguns carboidratos de alguns lugares para comer as proteínas vegetais que geralmente são acompanhadas de carboidrato. Por exemplo, quando você come carne vermelha, você está consumindo 0 carboidrato, tá? Praticamente proteína e gordura. Carboidratos, praticamente 0. Quando você consome a proteína da ervilha, não é 100% proteína vegetal. Ali tem bastante carboidrato. Então, é impossível um vegano ser low carb? Não. Só que ele vai ter que reduzir de um lado para poder pegar a proteína do outro, tá? Então, assim, eu acho, na minha opinião, eu não sou médico, né? Só estudo nutrição, mas eu não sou médico, então eu não posso afirmar. Mas eu acho, por exemplo, que para uma pessoa que é vegana e ela quer fazer uma dieta de baixo carboidrato, é mais interessante que ela faça cetogênica. Por quê? Porque a cetogênica, ela reduz carboidrato, reduz proteína e aumenta gordura. E na gordura pode entrar gordura vegetal. E a gordura vegetal é vegana, tá? Então, para isso eu indico um livro chamado Keto Plant, do Dr. Luciano Bruno, nutricionista, doutor, maravilhoso, e ele tem um livro só sobre cetogênica vegana, de origem vegetal. Perguntinha. Você recomenda dieta low carb ou dieta cetogênica? Pergunta da Eunice.souza. Oi, Eunice. Obrigado pela pergunta. Eu não estou conseguindo botar as perguntas, gente. Porque quando começou esse negócio dos selinhos no Instagram, o Instagram, para eu abrir a live, eu tenho que botar essa mensagem que está fixada. Não é vontade minha, não. É porque eu estou no programa de selinhos, né, que é o programa que vocês apoiam o criador de conteúdo pela internet. Quem quiser comprar um selinho, eu fico muito grato. Mas eu estou aqui de graça. Então, assim, o selinho só serve para ajudar a gente a produzir cada vez mais. Mas eu não consigo mais botar as perguntas de vocês fixado, porque eu obrigatoriamente tenho que deixar isso aí fixado. Eu não consigo desafixar isso aí. Eunice, se eu indico a cetogênica ou low carb, depende muito da pessoa. Para isso é legal conversar com um médico. Porque existem casos, por exemplo, de pessoas diabéticas do tipo 1 que elas não podem fazer cetogênica. Porque quando elas entram em low carb, elas entram em cetoacidose diabética, tá? Que é uma situação que pode até levar à morte. Então, é legal você ter muita noção da sua saúde. Tem muita gente que fala para mim, meu exame de glicose é normal. Aí eu pergunto, quais outros você fez? Eu fiz glicose, eu fiz triglicérides, eu fiz não sei o que lá. Gente, se você não fez hemoglobina glicada e você não fez recentemente uma curva glicêmica em jejum, você pode ser diabético. Porque todos esses outros exames, eles não definem o diabetes. Então, cuidado. Se vocês estão confiando no que vocês medem no dedo e no que vocês medem no exame, não é suficiente.
Janaína tá perguntando, na low carb podemos beber chá preto ou outros chás? Janaína, por favor, beba. Na low carb ou fora da low carb. Falei isso ontem na live com a Edna. Obrigatoriamente 2 chás por dia, tá? De ervas variadas, 2 ervas por dia. Hortelã, capim-cidreira, capim-santo, melissa. Camomila eu não tenho certeza, que a camomila é uma flor, né? Então não vou falar da camomila, pula a camomila. Gengibre, chá verde, o chá mate é o chá verde torrado, tá? Obrigatoriamente, todo mundo, se você quer engordar, se você quer emagrecer, se você quer ter uma saúde boa, 2 chás por dia. Aliás, peraí. Quando começou a live, eu peguei meu chá de hibisco. Gente, olha a cor desse chá. Tá um rubi. Chá de hibisco diminui o açúcar no sangue, diminui triglicérides, impulsiona o fígado, ajuda a emagrecer, ajuda a colocar. Eu fiz 1 litro para mim. Fiz 1 litro. Então, Janaína, chás. Eu tomo desinchar. Todo dia eu tomo desinchar. Pelo menos 2. Tá? Antes eu tinha o desinchar dia. Gente, eu não tô fazendo propaganda do desinchar. Eu pago o meu desinchar, eles nem sabem quem eu sou. Tem desinchar, tem magrechá, todos esses chás que são conjunto de ervas para emagrecer, eles são muito bons. Por quê? Só o fato deles terem várias ervas é muito bom para a nossa saúde. Agora, o que é legal? Você tomar num dia, você toma o dia, no outro você toma o noite, é que você tem que comprar daí 2 caixas, fica meio caro. Mas você pode tomar qualquer chá, tá? Preferencialmente que você pegue a erva no seu quintal, você tem certeza que a erva é pura. Por exemplo, o hibisco não tem como enganar, né? É o hibisco ali, mas aqueles chás de saquinho, eu não sei se eles não botam um aromatizante ali. Mas assim, os chás, eles ajudam muito as nossas células a entenderem, ficarem inteligentes. Então ela entende se você precisa perder peso, se você precisa ganhar peso, se você precisa reter líquido, que você está perdendo muito. Uma coisa importante, eu vou falar sobre o comentário da Edna, que a Edna falou sobre o sal. O sal, ele é um perigo numa dieta normal. Só que o sal a mais, às vezes, ele é necessário para quem faz cetogênica ou para quem faz low carb. Por quê? Como a gente perde muito líquido por conta das gorduras, o carboidrato é o que prende o líquido no corpo. Como a gente elimina o carboidrato, a gente elimina muito líquido. E às vezes a gente perde eletrólitos. Então, na cetogênica é importante fazer reposição de sódio. Tudo na cetogênica é um pouco mais salgado, gente. E daí eu sempre aconselho a usar o sal light, porque o sal light ele tem cloreto de sódio, ele tem o sódio e ele tem potássio. Metade dele é potássio, por isso que ele não eleva a... Tem uma loja de chás maravilhosa na zona cerealista, tem. Eu tenho, no meu quintal eu tenho manjericão, eu tenho tomilho, eu tenho alecrim, tenho erva cidreira, tenho hortelã. Tudo isso, gente, dá chás maravilhosos. Quem tem alguma coisinha, chá de orégano. Nossa, chá de orégano é uma maravilha. Vocês não têm noção. Meu chá de hibisco. Tá até preto, de tão vermelho. Então, gente, tomem chás. Tá? Esses chás emagrecedores, não aqueles que são para dar dor de barriga. Isso daí não é legal. Tá? Os que tem sênia, a não ser que você tenha intestino preso, aí é legal. Mas são legais os chás que são diuréticos e tal, porque um chá por dia não vai te fazer mal, tá? Agora, cetose, quem faz cetogênica mesmo, precisa muito líquido, muita reposição de eletrólitos, tá? Tem que tomar Centrum, que lá tem os de A a Z, é importante, tá? Low carb nem tanto, mas se a pessoa ela corre o risco de ficar desidratada, é muito sério. Então, quem faz cetogênica, gente, não meça sal, tá? A não ser que esteja com problema de pressão, só que esse problema de pressão, provavelmente ele vem de outros lugares, não do sal. Quem faz cetogênica certinha, né? Gente, temos 3 minutos para acabar. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Alguém quer falar alguma coisa?
Gente, não assistam a live que eu fiz ontem, foi uma live excepcional. Eu nunca faço. Ah, chegou uma coisa aqui. Eu nunca faço live de domingo, mas eu fiz com a Edna, que eu acho importantíssimo vocês saberem do curso maravilhoso que ela está fazendo. Tenho colite, tomo vários medicamentos, inclusive uma injeção toda semana e incho bastante, o que é bom para desinchar. Marina, primeira coisa para desinchar, corta açúcar e carboidrato. São eles que retêm água na célula, tá? Além do sódio. O carboidrato é o primeiro responsável. O sódio também mantém. Então, assim, no seu caso, diminuir o sódio é estratégia, diminuir o carboidrato é estratégia, tá? E usar o sal light, porque metade dele é potássio, então ele vai te ajudar a desinchar, tá? Você compra o da Cisne mesmo, marca de supermercado, chama sal light. O desinchar é maravilhoso, qualquer tipo de chá, e é importante você tomar muita água, muita água. Giovana, imagina, que bom. Edna, então, o desinchar é ótimo. Tem um outro que a Carol Minhoto faz propaganda, que é o Magrechá. É bom também, preço semelhante, tá? Dá para comprar pela internet. Magrechá dizem que é melhor que o desinchar. Então, Edna, o desinchar à noite, ele é maravilhoso, porque ele não vai te fazer xixi durante a noite, ele vai te fazer xixi até 1 hora antes de dormir. Você tem que tomar ele, mas ele te ajuda no dia seguinte. O desinchadia, ele já não aumenta muito o xixi, não. Imagina, Marina, tô aqui para isso. Tem uma pergunta aqui. A Wanda Roberta tá perguntando. E os óleos essenciais? Bom, óleos essenciais são maravilhosos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Existem óleos essenciais que foram feitos para serem tomados. Alguns são feitos para uso na gastronomia. Então, por exemplo, existe uma... Como é que chama, Edna? Gran Chef, né? A Gran Chef tem óleos essenciais de laranja, se eu não me engano, capim santo, não sei o que lá, para usar para comer. Esses aí pode tomar. Substitui o chá? Não substitui o chá. Eu vou explicar por quê. Gente, é uma coisa bem técnica, tá? É legal depois vocês confirmarem tudo que eu tô falando com quem entende mesmo, quem é da época. Vai ficar salvo assim, Marta. Vai ficar, eu sempre deixo as lives salvas, tá? Só não fica salvo se der um problema na hora de salvar. É o seguinte, o óleo essencial, ele é extraído e aí você tem a essência da planta ali, né? Só que várias coisas não vêm pro óleo, elas estão só na folha in natura, tá? Então o chá, o óleo não substitui o chá. Orlistat. Zenilda, Orlistat é aquilo para tirar a gordura pelo intestino, não é? Que faz a gordura sair pelas fezes. Eu nunca tomei Orlistat, por quê? Como a minha dieta é cetogênica, é uma dieta onde meu corpo precisa da gordura. E alguma gordura é absorvida no cólon. Então, se for o que eu estou pensando, então, tem que tomar cuidado. Tá? Quem faz low carb e cetogênica tem que tomar cuidado com o Orlistat. Por quê? Ele tira a gordura das fezes. Mas, às vezes, você precisa dessa gordura. Flávio, queridíssimo. Tudo bom? Gente, o Flávio do Bake Off é o rei do bolo de rolo. Do bolo de rolo e de todos os bolos, porque seus bolos são os mais lindos. Agora, aqueles bolos de rolo que tem uma pintura em cima, nossa senhora, que sonho aquilo. Eu não teria coragem de comer. Então, Zenilda, se você tem a gordura como uma das fontes de energia do seu corpo, tirar essa gordura pode não ser legal, tá? Agora, quem faz dieta hipocalórica, aí é uma estratégia, porque ele vai absorver aquela gordura. Flávio, se você um dia me presentear com aquilo, eu vou ser mais devoto seu, porque eu já sou seu devoto, né? Não é fã, é devoto. Eu vou... então, Edna, você tem razão. Eu nunca tomei Orlistat, gente. Mas assim, tinha uma época que eu queria tomar o Xenical, que eu acho que é a mesma coisa, né? E aí meu médico falou, olha, você corre o risco de fazer cocô na calça. No meio da rua, no meio do metrô. Oi, Jax, tudo bom?
E aí eu falei, não, isso eu não quero. E eu tava uma vez na praia, e tinha uma moça de maiô branco, linda, maravilhosa, indo pro mar, de costas pra praia, e de repente só começou a escorrer uma diarreia nela, assim, coitada. E era Xenical. Ela tava na barraca do lado da minha, lá em Copacabana. Eu conversei com ela, a gente acudiu ela. Nossa, foi horrível, coitada. Saí, assim. Então, não sei se é legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Imagina, Janaína, vocês é que são. Gente, quem tá aqui, vai no meu YouTube, que hoje às 18 horas saiu o vídeo do quibe de peixe. É uma das melhores receitas que eu já fiz. É maravilhosa, tá? Façam o quibe de peixe, pelo amor, eu imploro. Façam. Vocês vão me agradecer o resto. Sabe por quê? Eu quero que vocês façam, pra vocês ficarem gratos e rezarem por mim até morrer. Então, Xenical não é legal. É a mesma composição, né, Edna? Então eu desconfiei. Eu não tenho muito. Não conheço muitos remédios, sabe? Mas aí, Zenilda, ó. Gente, quem faz dieta hipocalórica, que não come nada de gordura, come tudo desnatado, aí é uma estratégia, porque o excesso de gordura vai sair. Gente, quibe de peixe é maravilhoso. Eu fiz com merluza, dá pra fazer com tilápia e com pescada branca, talvez com outros peixes, mas que eu saiba esse. Aqui em casa agora, sempre tem receita sua. O pão de minuto viciei, que bom, Fernanda, obrigado. Eu fico muito feliz. Quem puder, vai lá no meu YouTube, deixa um recadinho, deixa um curtir, porque o YouTube, ele distribui o nosso conteúdo quando ele é comentado, visto. Inscrevam-se no meu canal, é super importante se inscrever, gente. Quando você vai se inscrever no YouTube, você clica lá em inscrever-se. Aí ele vai falar assim, você precisa ter um canal para se inscrever. Aí você dá OK, ele vai abrir um canal para você que vai ficar lá uma conta inativa. Mas pelo menos você pode comentar no YouTube dos outros e não acontece nada com você. Enquanto você não postar alguma coisa, não movimentar, é como se não existisse, mas você pode curtir as coisas das pessoas, pode deixar comentário, tirar dúvida, tá? Gente, são 9h05. Eu já tomei um copo bem forte, bem azedo. Não tá. Amanhã o almoço será quibe de peixe. Maravilha, Edna. Depois você me conta o que você achou. Gente, eu queria agradecer por vocês estarem comigo mais uma semana. Hoje eu não cozinhei, por quê? Porque eu cozinhei por antecipação e botei o vídeo no YouTube. Por que eu fiz isso? Eu tenho mais tempo de conversar com vocês, eu tenho mais tempo de responder as perguntas, de falar com calma, de não me enrolar, e a receita tá lá para vocês editada. Então dura 12 minutinhos o vídeo. Se tiver comercial, não pula, porque daí eu ganho o jabá do comercial. É centavos, gente, mas de centavinho em centavinho, eu já ganhei $4. Só que eu só vou ganhar quando completar 100. Então, falta muito. Então, se vocês puderem assistir os vídeos, ver os comerciais, dar curtir, vocês vão me ajudar demais. Se vocês compartilharem esse vídeo e só da pessoa abrir, já é legal para mim, tá? Então, em troca das receitas, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem tiver perguntas durante a semana, não deixe de me mandar. Eu sempre abro caixinhas de perguntas e eu respondo meu direct, eu respondo todo mundo. Eu só não respondo quando é acidental. Obrigado pela presença, obrigado Edna, obrigado Jaques, obrigado Janaína, obrigado todo mundo, tá? Vocês são demais e incríveis. Obrigado Zenilda. Eu tenho um carinho enorme por vocês, muitos de vocês, a grande maioria eu nem conheço pessoalmente, mas a gente vai se conhecer em breve. Aqui em São Paulo, as coisas meio que vão voltar ao normal lá pelo meio de setembro. Por quê? Porque todo mundo já vai estar vacinado com a segunda dose. É o que estão dizendo, né? Tá programado isso, se nada mudar. E aí, eu já quero ver essa data certinha e vou marcar um curso presencial, lá na Edna. Aí a gente vai conseguir botar 10 pessoas, tá? E aí, a gente vai inclusive dar informações de hotel para quem quiser vir de fora, ficar hospedado pertinho. Lá tem hotéis na região baratos e bons. E então, quem quiser, por quê? Por que eu acho tão importante o curso presencial? Porque vocês podem experimentar. Isso, gente.
Assim, quando você experimenta o sabor de um pão low carb bem feito, você consegue reproduzir depois. Porque às vezes você acha que o que você faz, o que você comeu, o que você comprou, que aquela é a sua referência e às vezes não é bom. Não estou dizendo que o meu seja o melhor, mas é gostoso. Então, eu acho super importante fazer curso presencial. Eu vou fazer o mais barato possível, porque eu quero que os alunos que já fizeram pela internet, que eles possam ir experimentar as coisas. Vai ser praticamente preço de custo, tá? Então aguardem, vai ser em setembro. Então, Edna, por isso que eu vou no seu, né, Edna? Gente, quem não sabe, a Edna Fonseca vai dar na semana que vem, no final de semana do dia 5, um curso de culinária vegana e sem glúten, tá? É muito legal, as coisas são muito gostosas, eu juro, não pode cruzar o dedo, né? Eu juro de pé junto que as coisas delas são maravilhosas. E tem muita coisa que é base pra gente na low carb. Os leites vegetais, as manteigas, por quê? Porque não tem lactose, a lactose é um açúcar, tá? Então algumas coisas vegetais, as manteigas, tudo isso é muito legal para usar na low carb. E a Edna ensina a cozinhar. Então, quem puder fazer, faça. As inscrições estão abertas, o curso é barato, o conteúdo é maravilhoso, a apostila tem quase 120 páginas e está rolando sorteio no meu feed e no feed da Edna. Corre umas fotos para trás, o que tem a foto lá da Edna, escrito sorteio, se inscreve lá. É só deixar uma frase de por que você gostaria de fazer o curso e botar 2 arrobas. Marca 2 amigos seus, pode votar tanto no perfil da Edna quanto no meu, tá? Então, Fernanda, pois é, a gente se conhecer pessoalmente, a gente pode se conhecer independente de curso. Agora, no curso é legal ver fazer ao vivo. Deu errado, eu tive que consertar alguma coisa na hora, já fica de lição, experimentar a textura das coisas, entendeu? Eu fiz, a próxima receita é um segredo, é um bolo doce. Eu tô pensando se eu não solto essa semana com 2 receitas. É um bolo doce pra vocês fazerem no final de semana. Super baratinho, com uma farinha super barata. Por que eu falei isso? Esqueci que eu tava falando porque eu fui ler o comentário. Ah, lembrei. Gente, ele não fica nem um pouco ameletudo. Você nem fala que lá tem ovo. O bolo fica perfeito. É com eritritol e não tem nada cristalizado. Vocês só vão sentir isso se vocês provarem meu bolo. Entendeu? Então, assim, o curso ele é bom por causa disso. Porque você passa o dia inteiro vendo e comendo, vendo e comendo, vendo e comendo. Aí, assim, você vai chegar na sua casa, você tem um parâmetro, né? Gente, deixa eu ir, que já foi 1h10. Obrigadíssimo, Deus abençoe vocês. E vão lá no meu YouTube ver o vídeo do quibe de peixe. Beijo, Edna, beijo todo mundo, tchau.